so que onda. Oh, mañana buena mamá que ñeira wo. Muito prazer, meu nome é Carlos, afilhado do Rafael Zamora Dias, atualmente o mais velho deles. Estou tendo um grande prazer de falar sobre a vida dele, a vida muito mais humana, a humanização do Rafael. Além de ele ser um grande babalau, mas eu quero falar o meu convívio, o convívio dele socialmente no Brasil, tá? Então é isso aí. Bueno, buenas tardes a toda la comunidad brasileña, en general a todo el pueblo religioso. Soy un babalao cubano. Mi nombre es Enrique Barbosa Barrial. Tengo hecho chum, iniciado en la regla de Ocha el 23 de noviembre del año 1972. Me hice IFA, pues llegué a las consagraciones de IFA 22 de diciembre del año 1991. Vengo de una rama religiosa donde mi padrino se llamó, porque hoy es difunto, Rafael Hernández Rosales, con un alias al cual le decían Pipo. Pipo Beca. Mi padrino tenía hecho Changó, su nombre de santo era Osvaldo. Mi Uyumbona se llamó Pedro Romero, también tenía hecho Changó, y era Huodorú, la Ogunda que dura. Babalaos de reconocida fama. Pipo, de inicio, es el padrino de mi gran querido hermano, Rafael Zamora. Por estudio que pude hacer reciente, tengo entendido que Rafael se inició en la regla de Ocha el 3 de junio o julio, pero no me dijeron qué año. Y se inició en IFA un día 3 de febrero. Siempre mantuve con él las mejores relaciones. Clemente, Boriguai Bochaché, muito obrigado o senhor ter aceito meu convite para esse bate-papo, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção, uma coisa que a família, né, de descendente de Rafael Zamora Dias, com certeza sabe disso, mas Rafael tinha muitos irmãos, né? Tinha. A gente somos 10 de pai e mãe, mais 5 por parte de pai, em total 15. Deu 15, eu sou o caçula ainda. Caçula? Caçula. E quantos irmãos babalaôs o senhor tinha na família? Tem 3. Com Rafael 3. Porque minha irmã, mãe e papai, acho que também babalao 4. 4 babalaôs? O senhor pode dizer o nome dos babalaôs da família Zamora? Omar, José, papai Pídio, não? Rafael. O babalao de Xará. Burubói, o seu irmão era correspondente, né, internacional, era jornalista, trabalhava diretamente com Fidel? Ele era jornalista, trabalhava lá na televisão cubana, aí foi trabalhar com Fidel Castro nos viagens que Fidel Castro fazia, reuniões,
Aí me ajudou muito com o Fidel, no Muito. seu trabalho de jornalista, né? Em Cuba. E foi através, né, de um relacionamento, né, que Rafael chegou ao Brasil, correto? Lá em Cuba, um trabalho de jornalismo, conheceu a brasileira Solange Bastos, se casou, aí vino para o Brasil morar com ela. Fui a Cuba aproximadamente umas 20 vezes. Antes de me tomar religioso, né, por questões de projetos, etc. Né, passei férias em Cuba, né, fui a festival de jazz, lá, festival de cinema. Enfim. Fui a trabalho para ver como se desenvolvia o médico de família e também para ver como se desenvolvia o esporte lá, né? A massificação esportiva, em que eles são uma ilha e são referências, acho que caiu muito até, mas eram referência do esporte, principalmente no esporte olímpico. Então eu fui lá para verificar isso e tentar, né, aproximar essas duas áreas, né, na época que eu estava sou funcionário público, né? Então eu fui lá e passar aqui. Seu irmão, né, Rafael Zamora Dias, era comunista? Bom, comunista, lá já você nasce em um país comunista. Comunista a gente não. Já nasce lá e você tem que... E como é o governo fala que tu tem que fazer, você faz, mas comunista já nasce em governo, não? Então, você... Sim, as pessoas acabam, né, seguindo, né, seguindo aquilo que determina, mas dentro dele, da mente dele, daquilo que você conhecia de seu irmão. Dentro da mente dele já estava mais avançada, não? Já tem um pensamento mais à frente. Esse pensamento mais à frente fez ele fazer muitos projetos, não? E para fazer esses projetos, tinha que sair de Cuba, não? Uma coisa que eu gostaria de saber, que ano o senhor conheceu Rafael Zamora Dias? Eu conheci o Rafael em 1992. Eu ia para o Festival de Cinema Cubano, que é fantástico. E aí eu militava um pouco, né, na questão do negro. E aí eu conhecia, né, as pessoas que eram da coordenação de igualdade racial, né, e dos direitos dos negros. E como eu conhecia, eles me avisaram que um cubano estava no Rio de Janeiro e que ele ia a uma festividade de aniversário, 50 anos do pai Agenor Miranda. E seria uma oportunidade de eu conversar com um cubano para saber como é que estava aquela época lá. E aí eu conhecia, assim, de vista, um pouco a Solange, que foi a mulher que trouxe o Rafael para cá. E aí nos encontramos, né? Foi assim que eu conheci o Rafael. Nesse inteirinho, conversamos bastante, eu viajei uma semana logo depois, ele tinha 15 dias que estava no Brasil, e ele tinha me pedido para levar algumas lembranças para os familiares dele, para a mãe, para a ex-mulher, para o filho e irmãs. Então a gente acertou essa questão, me encontrei com ele um pouco antes de eu viajar, e aí ele levou lá no aeroporto e assim foi como eu conheci o Rafael. Né? Em chegando em Cuba, eu fui procurar a mãe, os familiares. E aí a Francisca, a mãe do Rafael, veio falar comigo que ela poderia fazer uma consulta ou coisa parecida. Falei para mim, tudo bem, tranquilo. Aí ela fez consulta e depois a gente ficou muito amigo. Aí ela virou para mim e falou, olha, Carlão, você chegando no Rio, procura o Rafael e faça uma consulta em Fá. Muito bem, aí vim para o Rio, fiz essa consulta com ele em Fá, e aí nos aproximamos, vamos ficando muito amigo. E a partir daí,
eu participei, né, da vida social dele e da vida religiosa. Sou hoje, né, é o Babalaô mais velho, filho de Rafael, mas o senhor tem uma particularidade, né, que difere um pouco dos seus abutres, que o senhor era amigo pessoal de Rafael. A gente era muito amigo, né? Eu e Rafael, a gente era, ele era mais do que, ele não era meu, ele era meu padrinho, mas a gente era muito mais amigo. Tanto é que eu participei de todas as iniciações que ele fez aqui no Rio, né? E eu não era nada, não era babalão, era só amigo dele. Então eu participava ajudando na logística aqui e ali. E aí a gente ficou tão amigo, que eu virei padrinho de casamento do Rafael. Né? Aí ele casou com a Solange, foi uma festa fantástica, né? Num sítio em Jacarepaguá. Teve dança cubana, foi muito bom. Buru e Boiá e Boxexé. Buru. Bom, músico, babalaô, panamém. Tá faltando alguma coisa? Bom, salseiro E grande amigo do Rafael Zamora. quem não conhece, esse é o babalaô Agostinho, o Salfobeô. É uma pessoa que conviveu, né, com Rafael Zamora Dias durante bastante tempo, né? Eu gostaria de perguntar para o senhor, se é verdade mesmo que Rafael era um grande, gostava de salsa, essas coisas, dançava muito bem, isso é verdade? Sim, com certeza. O Rafael, eu conheci o Rafael lá na década de 90, praticamente, bem quando ele chegou, praticamente. 93, 94, por aí, mais ou menos, conheci ele e a gente frequentava os mesmos lugares, que era um pessoal de salsa. Tinha vários lugares que a gente frequentava, como a Copa Zoom, tinha o Mariozinho. E aí a gente, amigo, a gente saía para a gafieira, a gente saía para a escola de samba, a gente saía para várias coisas. Rafael sabia sambar? Porra, fraquíssimo, né? Fraquíssimo, sabia, né? Ele tentou muito, mas era fraco no samba. Ele dançava muito salsa, mas samba ele era fraco. Perfeito. Agora, entrando mais na particularidade, né, de Rafael, né, na parte humana, né, de Rafael Zamora Dias, como um grande amante de salsa, o senhor aqui em off me revelou, né, que tinha uma salsa em particular que ele gostava muito. Tinha várias, né, na verdade, mas ele sempre que tinha algum evento de salsa, ou na mesma casa dele, às vezes ele fazia algumas coisas dentro da casa dele, ele colocava uma música de Gilberto Santa Rosa, se chama, né, Perdóname. Pido la paz para esta guerra. Quisiera devolver mis armas, parar con esta hostilidad que no conduce a nada. Te propongo una tregua, hago un llamado a tu conciencia. La mía ya me está matando. Quien te está hablando se rindió, perdió todas sus fuerzas y hoy ven a suplicarte y a pedir perdón. Perdóname, no me hagas llorar, no sé cómo hablar, ay, perdóname. Ay, perdóname, perdóname, no me hagas llorar, no sé cómo hablar. Ay, perdóname, perdóname, ¿qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies.
pessoas costumavam dizer que Rafael era o mais carioca de todos os cubanos. Sim. Tinha uma conversa excepcional, né? Tem até uma conversa aí que as pessoas dizem que ele era flamenguista. Isso é verdade mesmo? É, ele era flamenguista, pô. Também sou flamenguista. Ele gostava também do Flamengo. Pô, mas olha só, tem um Aburi, né? Muito ligado. Um Aburi seu muito ligado a Rafael Zamora Dias. Hoje o mais velho, né? Deles todos. O Carlão. Ele diz que isso tudo aí era marketing, né? Era a história porque era o time mais forte, né? Bom, ele era flamenguista, acho eu, né? Por dois motivos. O Flamengo tem apoio de Eleguar. Né? E a outra é porque era maior torcida, né? Então, ele abraçou rápido, né? Se ele fosse para São Paulo, ele ia dizer que era Corinthians. Se ele fosse para o Sul, ia dizer que era Internacional. Então, você acha que isso é verdade? Não, acho que não. O Rafael era flamenguista mesmo. Flamenguista mesmo? Flamenguista. Eu gostava do Flamengo. Ou então esse daí era um dos maiores ossopos, né, da vida de Rafael. Que nada, isso, sou flamenguista também. O senhor tem muitas histórias ao longo da sua trajetória com Rafael Zamora Dias, muitas histórias divertidas, né? E a gente queria, né, que o senhor pudesse compartilhar parte dessas histórias aí. Tem um papo aí que eu não sei se é verdade, se isso é sério, se isso é conspiração ou não, que tudo que era sério era com Carlão. O que for mais ou menos era com o senhor, é verdade isso? Na realidade, a gente sempre estava junto, né? E tipo, sempre tinha um assunto, né? O cara é Orives, ele sabe fazer joia, não sei o quê. Aí o Rafael era assim, eu já fiz joia também, eu já sei fazer, eu já fui Orives. Aí ele falava, não é Carlão, é. Eu falei, Então ele se titulava como tudo, ele sabia fazer tudo. Tudo que tocasse em assunto, ele sabia fazer, entendeu? Então era assim, existia essa situação que eu sempre dizia, nada, não sei o quê, aí ele confirmava com o Carlão, Carlão, aí eu acabava o papo, pronto. Era mesmo. Mas vem cá, eu tenho uma história também muito engraçada que as pessoas falam de um porco. Como é que é essa história? Teve um dia, eu cheguei tarde lá no sítio, né? Então eu cheguei um pouco atrasado de tudo, e quando você entrava no sítio, você ia lá no fundo assim, você entrava para a esquerda, que era justamente os quartos, que era o quarto de Fá, né? E quando eu entrei, aí vieram correndo, me falaram assim, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, mas aconteceu o quê? Cara, o Rafael, ele foi fazer uma obrigação aí pro menino, o menino estava lá, né? Foi fazer uma obrigação pro menino aí, e na hora que ele foi iniciar a obrigação, ele pediu para uma pessoa ir lá pegar que tinha que ser feito essa obra, ele já tinha com uma cutia, né? E foi lá na hora que ele pediu, pega lá a cutia, não sei o quê. Aí foram lá pegar a cutia. E quando eu entrei, o pessoal começou a me contar isso rápido, porque ele estava lá já no quarto, lá, ele já estava quicando, né? Aí quando o pessoal me contou essa história, quando foi pegar a cutia, chegaram e falaram assim, Rafael, esse é tudo atencioso, né? Não, meu afilhado, esse tudo vou pegar afilhado. O que é? Ele falou assim, o senhor falou que era uma cutia? Ele falou assim, Isso, rapaz, eu tenho que ver lá que aquilo é porco. Como porco? Eu que for buscar, não sei o quê, papai. Isso o pessoal me contou rapidinho, não sei o quê. Bom, essa parte ficou. O que aconteceu? O Rafael, toda vez que tinha negócio que a gente estava festejando alguma coisa, ele falava assim, ele sambava, eu sambando, eu sei sambar e sou flamenguista. Eu sou carioca. E isso ficou gravado comigo. Aí me contaram essa história toda, não sei o que, bababá, eu cheguei lá. E aí o padre, já te contaram tudo? Eu falei, como é que me contaram o quê? Não, todo mundo te conta tudo. Você já sabe o que está acontecendo? Eu falei, mas está acontecendo o quê, Rafael? Eu fui lá pegar a cutia que Alec me indicou os caras, e o cara chegou lá na hora, que ele é cutia, não sei o que, vim embora.
Eu falei, pera aí, Rafael, tem um negócio estranho aí, esse troço aí. Você foi lá buscar o animal e você não conferiu. Foi isso, ele me pegou, ele fez uma guarda na minha cabeça, vambora, Polícia Federal, eu não posso, eu sou adino de Cuba, eu tenho que ir embora, você que botou aí e trouxe pra cá. Eu falei, caramba, e aí, ó, vou falar com o Alec. Alec tem que dar conta disso aí, não sei o que. Eu fiquei quieto. Passou um tempo, aí tá ele, nós estávamos lá comemorando não sei o que, tá ele, eu sou carioca, eu sou flamenguista, não sei sambar, não sei o que. Aí eu chamei ele e falei assim, Rafael, o negócio é o seguinte, cara, desculpa, mas tem uma triste notícia para te dar. Ele, como, Juliano, o que está acontecendo? Cara, fala, porque ele tinha uma preocupação muito grande, sabe? É uma pessoa que comigo, ele... Só o modo dele olhar assim, você sentia que ele tinha um carinho muito grande. E eu tinha assim, uma intimidade com ele que poucas pessoas tinham, mas eu tinha muita intimidade dele. Eu ficava avacalhando o Rafael o tempo inteiro, ele ficava preocupado. Às vezes eu chegava, contava umas histórias que eu vou te contar, e ele ficava, eu não dizia coisa com coisa, e ele ficava desesperado. Ele, como você falou isso? O que está acontecendo, chileno? Não sei o quê. Bom, voltando lá para o negócio que eu chamei ele e falei, ó, infelizmente eu tenho uma triste notícia para te dar. Você se intitula um carioca, mas só tinha que receber um título. O que aconteceu? Fizemos uma avaliação lá, você não vai receber esse título. Ele, como não vai receber título? Ele falou assim, porque o carioca, ele é flamenguista, sabe sambar, mas ele não é otário, ele é malandro, da malandragem que se ferrou. Foi aí que se dá uma porra toda ele. Ele vai falar besteira, aí chama logo, tá vendo? É isso que ele fazia aí. Buenas noches. Aquí Gisela Zamora, hermana de Rafael Zamora. Mi hermano tuvo una infancia bastante alegre, foi bastante estudioso. Logicamente, né, são muitas memórias, né, que o senhor tem de seu irmão, mas eu gostaria, né, de recordar os momentos que o senhor passou com seu irmão na infância, na Havana Velha. Me diga uma coisa assim que tenha marcado muito, né? Ele tinha uma bicicleta, não? Aí a gente montava a bicicleta dele, a gente era mais pequeno, não? Aí tinha uma bicicleta, aí a gente montava a bicicleta, aí quando ele ia para a escola, ele falava assim, deixa a bicicleta aí que eu volto. Quando ele voltava à escola, a gente estava com a bicicleta na rua e ficava bravo, bicicleta. Nos guió mucho, siempre muy preocupado por la familia, por todos sus ahijados religiosos. Buenas tardes, mis amigos. Soy Olga Zamora, hermana de Rafael Zamora. Aquí quiero decir algunas palabras sobre él, ya que soy la hermana mayor de él. Fui como si fuera su mamá, porque mi mamá tenía que trabajar para podernos mantener. Y él siempre fue un niño muy activo, muy inteligente, presumido. Siempre estaba haciendo algo, siempre. Estudioso, terminó su carrera, se casó, tuvo su niño. Todo lo de él era investigar, sobre todo cuando se metió en su religión, estudió mucho. Él estudiaba hasta en el baño y yo lo regañaba. Rafael, ele mantinha contato com seus familiares, ajudava os familiares? Sempre ajudava, dava conselho, financeiramente ajudou muito a família também. Era um bom irmão que ajudava muito. Muy buen padre, muy buen hijo, muy buen hermano. Donde vaya, la familia hasta hoy lo extraña mucho. Clemente, seu irmão, né? Aquela esteira com qual ele sentava era um grande universo, né? Ali ele atendia pessoas das mais altas camadas
da sociedade carioca, pessoas com influência, jornalistas, juízes, Atores, pessoas... muchas pessoas mesmo famosas, atores, políticos, artistas. Meu irmão era um cara que era procurado por muitas pessoas que de um ponto de vista veían em meu irmão que meu irmão podia dar uma ajuda em el problema que ellos tinham. Aí meu irmão, en la parte de fá, ele ajudava em lo que ele podia em essas pessoas. Eram pessoas influentes, não? Que iam lá na casa dele, eu trabalhava com ele, eu era quem marcava a consulta por telefone. Aí ele consultava essa pessoa que eu veia lá em Cuba na televisão, atores, e depois eu estava vendo, sendo consultado por meu irmão, pessoa influente. E sem perder a sua maior característica, né, que é a simplicidade. Simplicidade, sempre a simplicidade. Lo dele era trabalhar e ajudar no que ele podia na parte de fá. Como va valorizar, meu irmão sempre deu essa força para tudo que ia à casa dele, ele explicava o que tinha que fazer, o que estava acontecendo, e essas pessoas saíam satisfeitas. Tem um babalaô amigo meu, que certamente você deve conhecer, chamado Evandro César, que nas minhas conversas com ele sempre dizia que tudo que Rafael falava, ele conseguia, no meio daquela conversa, introduzir Ifá. Que seu irmão era um homem extremamente apaixonado por Ifá. Ele era um homem apaixonado por Ifá. Ifá estou através do oráculo. A la vez que se sentava lá, meu irmão não conhecia essa pessoa, lá via essa pessoa, e os oráculos de Ifá falavam todo para essa pessoa o que essa pessoa tinha que fazer. Você tem que fazer isso, tem que fazer o outro. Essa pessoa ficava admirado, não? Porque nunca meu irmão conhecia. Estava falando sobre trabalho de Ifá. Ifá está falando que você tem que fazer isso. Se a gente fazia ou não, era o que estava chegando para Ifá passar para essa pessoa. A pessoa pegava ou não pegava. Meu irmão, a missão dele era falar para a pessoa o que estava acontecendo na vida dessa pessoa. Embora tenha sido um homem muito famoso, um homem que viajou, né, para diversos lugares do globo, o maior orgulho da vida do seu irmão era ser babalaô. Era babalaô. Ele sempre jovem, sempre estudou muito, livros grossos. De noite estudava muito. Minha mamãe falava para ele: vai dormir. Peraí, estou estudando aqui Ifá. Ele estudou muito porque Ifá é uma religião que tem que estudar. Para você entender e você passar para a pessoa o que a pessoa quer ser ajudada. Então Ifá requer muito estudo. O senhor sente muita falta do seu padrinho? Eu não vou tocar nesse assunto não, cara. Por quê, meu velho? Porra, muito. Eu para mim estar aqui hoje, cara, foi complicado pra caralho, entendeu? Muito. Eu vim em consideração o que vocês me pediram, porque foi foda. Muito bravo. Eu tinha uma amizade com aquele cara, que era um negócio assim impressionante. Toda vez que eu chegava no lugar, ele me olhava. Você sabe aquela pessoa que gosta de você e quando te olha com prazer e se sente que você está ali, você olha, isso era muito bom a gente saber que é querido. Isso. Y le pedimos que su espíritu tenga luz y paz donde quiera que esté y que siempre lo recordaremos, igual que su pueblo brasilero, que él estudió y dio todo lo que pudo darle, lo que es la espiritualidad, todo
toda la sabiduría que él aprendió y de joven, toda se la dejó al pueblo brasileiro, donde él lo amaba mucho. O Rafael era comigo. Eu tinha uma intimidade com o Rafael. Então, todo mundo tinha intimidade, porque eu sou um pouco abacalhado, sabe? Então, às vezes eu conquisto as pessoas assim, do meu modo de ser, mas na minha inocência, não por maldade, então as pessoas passam a gostar de mim, porque eu tenho respeito a todo mundo, entendeu? Para mim tá tudo legal. E o meu padrinho, ele é assim, eu estava perto do meu padrinho, eu ficava observando, que ele ficava me olhando o tempo inteiro. E se eu falasse alguma coisa, aí ele, como o Churema, eu falei, não, padrinho, e às vezes em quando, sabe, eu brincava com ele, sabe, eu chegava, padrinho, tudo bem? Eu falei, pô, Churema, não sei o quê. E tinha um detalhe, a semana toda, se eu não ligasse, não fazia nada, ele, a empregada dele, a Geni, a secretária, Churema, ó, já perguntou você umas 10 vezes aqui. Eu falei, ah, tá bom, eu vou ligar. Eu ligava depois, gente, ó, que padrinho é esse que não liga para afilhado, não sei, ó, tô sem vergonha, vem aqui em casa, não sei o quê, entendeu como é que é? Esse era meu padrinho, que sempre esteve ali comigo, e às vezes eu brincava com ele, eu chegava assim, estava assim quietinho, assim, padrinho, porra, você não sabe, pô, você não tem noção, meu irmão. E ele ficava atento, olhando. O que eu sei que ele estava falando, eu jurei, eu falei, porra, é complicado até para explicar as coisas. Sabe por quê, Rafael? Existem coisas que você, às vezes, tá assim, daqui a pouco muda tudo, e você, cara, eu não sei o que tu tá falando. Eu falei, calma, eu vou chegar. Ah, Rafael, até se torce para lá. Porque ele, como o Churema é louco, e toda vez que chegava uma pessoa assim, alô, o Churema enlouqueceu, ele tá... Ó, tem um lance, cara, que esse que o pessoal às vezes pouco sabe, mas sabe. Agora assim que saiu aquele telefone daquele, da Motorola, V3, né? Eu comprei um telefone daquele. Aí, o que aconteceu? Saiu um mais novo, aí eu falei, pô, eu vou comprar esse mais novo e esse aqui eu vou vender e vou ficar... Aí eu usava os dois telefones. Aí teve um belo dia, que eu estava sentado assim, e ele estava assim, da diagonal comigo assim. Aí daqui a pouco, aqueles dois telefones, daqui a pouco eu peguei o telefone, tocou o telefone, eu peguei o telefone, não sei o que eu fiz lá, né? Aí começou a chamar, eu falei, pô, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Quando eu fui ver, era o outro, eu liguei pro meu telefone mesmo. Aí eu caí na nervos e falei assim, peguei o telefone assim, alô, e falei, ih, rapaz, o que foi, Churema? Eu falei assim, caraca, eu tô ligando pra mim, meu, enlouqueceu, fulano, Churema tá louco, ele tá ligando. Tudo eu tava maluco, tudo era assim, cara. Eu gostava de Rafael, porra, era complicado, cara, muito complicado, sabe? Tem coisas assim que às vezes eu me seguro muito em relação, sei lá, a amizade dele, aquela coisa. Foi pro Orkut, Rafael lá no Orkut. Tava Rafael lá no Orkut, não sei o que, discutindo com todo mundo. Eu falei assim, larga esse troço pra lá, Rafael. Você tem... Cara, você tem que ver que você, cara, é superior a essa situação. Para com esse negócio, pô. Você fica com esse negócio de Orkut, não sei o quê. Aí ele ficava assim, um belo dia, assim, eu cheguei na galera e falei assim, vem aqui no meu quarto. Raramente as pessoas entravam no quarto dele, né? Vem aqui no meu quarto. Aí chegou lá no quarto dele, ele ligou o computador. Aí, tava lá, eu e o Rafa, fizeram uma caricatura minha com o Rafael, eu de diabo, e ele com uma porra do troço lá, e assim, aí vira, eu falei, que é isso aí? Que foi que fez isso? É o pessoal, dizendo que tu é um demônio, eu que sou seu mestre. Eu falei, tá vendo? Você fica aí com esse troço, agora eu tô aí. Já processei, eu falei, você dá teu jeito. Eu falei, você me bota numa desgraça dessa de diabo aí, e você quer ainda que eu vou processar o cara? Aí ele começou a rir. É assim, cara, um monte de lance assim, é muito coisa. O que me chama a atenção, né, em vários depoimentos, é que parece que as pessoas não estão falando do seu padrinho. Estão falando de um parente muito próximo, de um amigo. Ele tinha, se você chegasse, eu acho que isso aí era com todos os afilhados, eu participava lá, ele chegava com um afilhado assim, pô, padrinho, isso assim, assim, assim. Senta aí, cara, mira aí, vamos lá, pá, mira. Aí se virava, ele tirava. Foi muito, eu joguei com o Rafael muito pouco, sabe, eu joguei muito pouco. E eu nunca vou esquecer uma vez que eu fui, aquilo assim, sabe, me deu aquele, gente, que coisa. Fizemos um jogo e saiu uma obra, dentro desse jogo saiu uma obra com o Oxum, né?
E quando ele viu aquilo, pergunta aí, pá, quando ele viu aquilo, ele assim, Chorenga, eu tenho uma tremenda obra para esse Odu que saiu aí, pá, não sei o quê. E ele pegou e saiu. Ele peraí um momentinho. Ele foi lá no quarto dele pegar um documento. Ele foi lá pegar um documento porque a obra era muito grande. E é uma obra assim, bonita, com Oxum, sabe? E eu tô lá sentado, eu tô lá com o Pelé esperando ele, pá. Aí ele, ó, Churega, tá aqui, ó. É isso. Vamos fazer essa obra. Aí eu falei pra ele assim, e ele empolgado, sabe? Ele, porra, é uma tremenda obra. E era mesmo. Depois eu fiz essa obra. Eu fiz com o Marco Saculé. Eu fiz essa obra, uma obra bonita, que é no Rio. Você entra uma pessoa e depois você sai com outra pessoa, você já é outra, você se transforma em outra pessoa em alguma situação que você está passando, entendeu como é que é? Aí quando acabou aquilo, ele, vamos fazer essa obra. Eu falei assim, padrinho, então um detalhe, né? A gente tem que perguntar, né, padrinho, se é Oxum, quem é ele, Oxum, porque ele se perdeu, ele se empolgou tanto que ele esqueceu esse detalhezinho mínimo, entendeu? Aí ele, oh, mira, vê aí, pô, é Oxum, não. Caralho, eu olhei pra cara dele, parecia que o Rafael se desmochou todo assim, ó. Eu falei, padrinho, ele... tranquilo. Mira aí, será que é isso aqui? Aí, tipo, isso aqui. Buluboia, tranquilo. Sabe, aquela, assim, pô, vai fazer a obra. Aí depois eu fazendo o jogo com o Marco Saculé, saiu essa obra e eu me lembrei muito, né? Que ele queria que... Ele fez de tudo para fazer essa obra comigo. E foi posteriormente, aí eu fiz a obra, uma obra bonita que se faz, sabe? Você entra uma pessoa dessa obrigação e você sai outra pessoa. Se o senhor pudesse definir seu padrinho com uma só palavra, o que o senhor diria? Pô, é um amor, assim, é amor, né? Muito amor. Muito. É coisa... Y la persona que no era religiosa también, él siempre dando consejos. Fue una persona excelente, una persona extraordinaria en lo que es llevar a cabalidad sus sueños, sus cosas. Estudió periodismo. Él siempre nos aconsejaba, nos guiaba. Era muy familiar era él. Nos quería mucho, dejó un hueco muy grande en la familia, y así hasta hoy lo recordamos y lo seguiremos recordando, siempre lo tendremos aquí en nuestros corazones. Quiero decirle que no tengo palabras para expresar las cosas, pero hasta su último día de su vida, de su día, fue muy religioso, estudió profundamente la religión y fue bailarín, muy contento también. Los que lo conocieron saben lo que le estoy explicando y pueden a lo mejor expresar un poquito más que yo las cosas, porque verdaderamente no tengo palabras.